pela primeira vez na história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Vai te pegar. Essa é a tropa do Toba. Vem cá, tropa. Ney, poder mesmo. É, ele é Eu sei que você nota que o mundo está cada vez pior. Que as pessoas estão cada vez mais rasas. This is a huge distortion of human relationships, of human nature, and this is what's made everything so ugly so fast. Many people remember the early days of the internet. It was kind of nice. You know, it was amazing, this feeling of discovery, and now it's horrible. Quase nada mais consegue preservar o real valor do conhecimento. Que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? A degeneração tomou conta da sociedade. O mal hoje é aplaudido e o bem passou a ser satirizado. Vivemos em uma sociedade doente. E aí eu me pergunto, o que acontece quando as pessoas percebem que estão ficando mais burras? Elas anseiam por dopamina. Em 2013, um engenheiro de design da Google criou uma apresentação interna. Chamava-se Um apelo para minimizar a distração e aproveitar a atenção dos usuários, que em inglês ficava algo como A call to minimize distraction and respect user attention. Ele enviou-a a alguns colegas. Tornou-se viral dentro da empresa, mas foi completamente ignorado. O que Tristan Harris tinha descoberto era simples e devastador. A sua própria empresa e todas as outras empresas tecnológicas à sua volta estavam a construir produtos desenhados deliberadamente para sequestrar a atenção humana. Não como um efeito secundário, mas como objetivo central, como modelo de negócio. Que Google e Meta foram culpados em um processo nos Estados Unidos por vício nas redes sociais. Porque nos Estados Unidos, a Alphabet, a empresa controladora do Google, e a Meta, dona do Facebook e também do Instagram, foram consideradas culpadas pelo vício de adolescentes em redes sociais. O Google e a Meta foram condenados a pagar 3 milhões de dólares em indenizações em um processo histórico sobre vício em redes sociais. A Meta e o YouTube foram condenados por vício em redes sociais durante julgamento realizado ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. A apresentação foi ignorada, mas os dados não. Os dados continuaram a acumular-se. E hoje, mais de uma década depois, pintam um retrato que nenhum governo quer mostrar, que nenhuma plataforma quer discutir e que a maioria das pessoas ainda não consegue aceitar. O que você está prestes a ver não é uma teoria da conspiração, é uma conspiração documentada, com nomes, datas, lucros e admissões públicas. A diferença entre as duas é simples. As teorias não têm provas. Já esta investigação tem. Então hoje, eu e você vamos para uma viagem misteriosa e perigosa para revelar o que ninguém mais tem coragem de falar. E vamos cavar fundo até descobrir o segredo do que está por trás do emborrecimento da população. Por isso, se desfaça de todas as distrações e me acompanhe. Comecemos com uma pergunta que deveria ser simples. As pessoas estão realmente a ficar mais burras? A resposta, de acordo com a ciência, é simples. Sim. Segundo o estudo norueguês publicado na PNAS, em 2018, análise de dados cognitivos de inscrição de militares de 3 décadas mostrou que o QI médio atingiu seu pico no final dos anos 90 e está desde então em declínio. O estudo confirma que as causas são ambientais, não genéticas. Testes militares obrigatórios na Finlândia, Noruega, Dinamarca, Estônia, Grã-Bretanha, França, Países Baixos e inclusive Austrália mostram todos o mesmo padrão. O declínio, que começa em meados dos anos 1990 e se intensifica depois dos anos 2000. No estudo dinamarquês, a análise de mais de 500 mil jovens mostrou que o desempenho cognitivo atingiu um pico no final dos anos 90 e depois começou a recuar nos anos seguintes. 7 pontos de QI perdidos durante 30 anos. Parece abstrato, mas é a diferença entre uma geração capaz de resolver um problema por si própria e uma geração que precisa pedir autorização às máquinas para pensar.
Durante grande parte do século XX, aconteceu algo notável. A inteligência humana média aumentou de forma contínua, década após década. Os cientistas chamaram-lhe o efeito Flynn, o nome do investigador que o documentou. A humanidade parecia estar a ficar progressivamente mais inteligente. E depois, algures em meados dos anos 90, a linha virou. Não dramaticamente, mas silenciosamente, como uma maré que muda de direção antes que alguém repare que a água está a desaparecer. Mas afinal, o que causou essa mudança? O que aconteceu em meados dos anos 90? Bem, a internet chegou às casas e o e-mail tornou-se comum. A televisão por cabo explodiu e a indústria tecnológica começou a descobrir um recurso que nunca tinha considerado como tal: a atenção humana. Em 2021, num momento de crise financeira, a Google enfrentava pressão de seus investidores para monetizar. Os fundadores, o Larry Page e o Sergey Brin, tinham argumentado que a publicidade corromperia a qualidade da pesquisa. Sob a pressão financeira, suspenderam os seus princípios e descobriram algo que mudaria o mundo: os dados comportamentais dos utilizadores. O que pesquisavam, onde clicavam, quanto tempo ficavam, eram mais valiosos do que qualquer produto que pudessem vender. Now, so what's happened is, in these last 20 years, Amy, nobody wants to admit it, but the fact is what we have seen is the wholesale destruction of privacy in the last 20 years. There is no more privacy. And concomitant to that, you know, if you look at a company like Google, or you look at a company like Facebook, these folks have accrued extraordinary power. A man like Mr. Zuckerberg, who has absolute control over Facebook, now essentially has absolute control over critical communications infrastructure that involves billions of people. And there is no countervailing force, no countervailing power when it comes to Mr. Zuckerberg and his decision rights. Just as was the case, you know, when we were fighting, John D. Rockefeller more than a century ago. Segundo Shoshana Zuboff, professora emérita de Harvard Business School, o único modo como podiam obter os dados comportamentais de que precisavam era fazê-lo secretamente. De outro modo, as pessoas rebelar-se-iam e isso criaria dificuldades de aprendizado do sistema. E eles não podiam dar-se ao luxo de provocar isso. O modelo de negócio da atenção humana foi construído sobre a premissa de que os utilizadores não podiam saber o que estava a acontecer, porque, se soubessem, parariam de fornecer dados por conta própria. Em 2006, um jovem engenheiro de 22 anos, chamado Asa Raskin, estava frustrado com a paginação dos resultados da pesquisa. Tinha uma ideia: e se o conteúdo carregasse automaticamente à medida que descêssemos? Sem botão de próxima página, sem interrupção, sem momento de decisão consciente. E se o feed fosse infinito? Raskin criou o scroll infinito, implementou-o e só anos depois percebeu o que tinha feito. Asa Raskin, inventor do scroll infinito, cofundador do Center for Human Technology, era completamente cego à estrutura do problema quando criou o scroll infinito. Esse fenômeno que chamamos de doom scrolling não existiria sem ele. We might want to talk about because one of Asa's accolades is too strong. I'm the hapless human being that invented infinite scrolling. How dare you? No, but you should be clear about which part you invented, because Asa did not invent infinite scroll for social media. Correct. So this was back in 2006. Do you remember when like Google Maps first came out and suddenly you could like scroll on this MapQuest before you had to like click a whole bunch to move the map around? Yeah. So that new technology had come out that you could reload, get new content in without having to reload the whole page. And I was sitting there thinking about blog posts and thinking about search, and it's like, well, every time I, as a designer, ask you, the user, to make a choice you don't care about or click something you don't need to, I've failed. So obviously, if I get near the bottom of the page, I should just load some more search results or load the next blog post. And I'm like, this is just a better interface. And I was blind to the incentives, and this is before social media really had started going. I was blind to how it was going to get picked up and used not for people, but against people.
This was actually a huge lesson for me. O que estão a otimizar não é a experiência, é a extração de dados. Segundo o próprio Asa Erskine, o tempo desperdiçado em scroll infinito equivale diariamente a 200 mil vidas humanas completas, não por dia de utilização, mas por dia de existência, de funcionalidade. 200 mil vidas por dia e ninguém votou nisso, ninguém assinou nada, nenhum governo aprovou. Uma única funcionalidade criada por uma única pessoa consumiu silenciosamente o equivalente a 200 mil anos de atenção humana, todos os dias. Surgiu no TikTok. E a pessoa fica 4 horas passando a timeline do TikTok. O sucesso do TikTok prova isso. Tá completamente viciada. No silêncio que antecede o próximo estímulo, há um vazio. Um vazio que, até pouco tempo, era preenchido pelo tédio. E o tédio, meus caros, era o último território selvagem da mente humana. Era nele que nascia a reflexão, a crítica, a dúvida. Mas, em 2016, um algoritmo foi libertado num laboratório digital em Pequim. O seu nome de código era A119. Nós conhecemos-lo como TikTok. 2016 foi um ano em que a experimentação se tornou sistema. O TikTok, desenvolvido na China pela ByteDance, chegou ao mercado ocidental como uma inovação tecnológica que todos os outros copiariam rapidamente. Um algoritmo de recomendação que não precisava de reconhecer o utilizador para o viciar. Precisava apenas de dados de comportamento em tempo real e de vídeos com menos de 60 segundos. O que começou como uma aplicação de lip sync rapidamente se revelou um experimento social não declarado. A premissa era inocente, vídeos curtos, entretenimento rápido, mas por trás das coreografias e dos filtros de orelha de gato, algo mais sinistro estava a ser calibrado. O resultado foi o que os investigadores cognitivos começaram a designar como a atenção parcial contínua, um estado em que o cérebro humano nunca está completamente presente em nada, sempre à espera da próxima recompensa, sempre a meio de um pensamento que nunca termina. Investigadores da Technical University of Denmark publicaram um estudo mostrando que um fluxo constante de informação fragmentada reduz o span de atenção ao longo do tempo, em resultado de sobreestimulação e sobrecarga sensorial. Esse uso, ele deixou de ser um uso equilibrado, racional, salutar. Ele passou a ser um uso absolutamente desmedido, fazendo então com que parte desses acessos ininterruptos, dessa necessidade, desse medo de estar perdendo alguma coisa, se tornasse uma vamos chamar assim, quase que uma doença mundial. The next thing O próximo passo é mudar hábitos fora da escola, especificamente em casa. A orientação de especialistas sempre foi: conheça os seus filhos, converse, monitore as redes sociais e explique os perigos. Mas isso não está funcionando. A comparação com um cassino não é uma metáfora de efeito, é uma descrição técnica. O princípio psicológico que mantém as pessoas presas aos slot machines chama-se recompensa variável intermitente. E é exatamente o mesmo princípio que governa as notificações, os likes, os comentários e o scroll infinito. Você não sabe quando vai receber uma notificação, não sabe se vai ter likes, não sabe o que vai aparecer no próximo scroll. Essa incerteza, essa variabilidade de recompensa é o que torna o comportamento compulsivo. Não é um acidente de design, é o objetivo do design. Tim Kenzel, ex-diretor do Facebook, diz: o objetivo explícito era atualizar a aplicação para torná-la progressivamente mais viciante, garantindo um aumento consistente de engajamento. Sam Parker, presidente e fundador do Facebook, exploramos deliberadamente uma vulnerabilidade na psicologia humana. O circuito de validação social é exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria. Só Deus sabe o que está a fazer ao cérebro dos nossos filhos. Fecha aspas. Repita isso em silêncio. O presidente e fundador do Facebook disse publicamente, com nome e sobrenome,
sobrenome, que a plataforma foi desenhada para explorar vulnerabilidades psicológicas, que o resultado foi intencional e que ele próprio não sabe o que está a fazer ao desenvolvimento cognitivo das crianças. E a plataforma continua a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Com 2 mil milhões de utilizadores, há um argumento que as plataformas repetem sempre que confrontadas. Não foi planejado, aconteceu organicamente. Estávamos apenas a satisfazer a procura dos utilizadores. É mentira. E as provas estão em documentos internos, apresentações e estudos de A/B testing e depoimentos de ex-funcionários. A Center for Humanity Technology, criado por Tristan Harris em 2018, documentou sistematicamente como estas plataformas usam 5 mecanismos específicos para maximizar o uso: recompensas variáveis intermitentes, medo de perder algo importante, necessidade de aprovação social, impulso de reciprocidade e interrupção constante da atividade diária. Harris cunhou um termo para descrever o resultado coletivo destes mecanismos: Human Downgrading, a degradação humana, não como efeito secundário de um produto bem intencionado, mas como consequência lógica e previsível de um momento econômico que coloca a atenção humana acima de qualquer outra consideração. Shoshana Zuboff é professora emérita de Harvard Business School. Passou uma década a investigar o que ela designou como capitalismo de vigilância, e o que descobriu vai muito além da invasão de privacidade que a maioria das pessoas imagina. O que Zuboff documentou é isto: as grandes plataformas tecnológicas não vendem apenas publicidades, vendem algo muito mais sofisticado: previsões sobre o comportamento futuro dos seus utilizadores. Empresas pagam para saber o que você vai fazer amanhã, o que você vai comprar, em quem vai votar, como vai reagir a determinada mensagem. E para isso, as plataformas precisam de não apenas observar o comportamento, precisam de o condicionar para que as previsões sejam mais precisas. Shoshana Zuboff testemunhou perante o Congresso americano o seguinte: os surveillance capitalistas controlam agora o capital, os dados, as tecnologias, os clientes e a ciência. Desenvolvem economias de ação, aprenderam a sintonizar, dirigir, constranger e condicionar o comportamento individual e coletivo para maximizar o engajamento e a extração. E não há lei que o impeça. O sistema protege-se a si próprio. O realizador Mike Judge lançou uma comédia de ficção científica que a Fox promoveu quase nada e que fracassou nas bilheterias. O filme chamava-se Idiocracia e retratava uma sociedade humana em 1505, onde séculos de seleção natural invertida tinham produzido uma civilização de idiotas coletivos. O programa de televisão mais popular chamava-se Oh My Balls e consistia num homem a ser repetidamente atingido nas partes íntimas. O que ninguém percebeu em 2006 é que o filme não era uma sátira, era um aviso. E a velocidade com que as suas previsões se têm materializado é simultaneamente impressionante e aterradora. Em Idiocracia, a atenção das pessoas tinha sido tão deteriorada que a comunicação verbal coerente se tornara quase impossível. O protagonista, um homem absolutamente mediano no início do século XXI, acordou 500 anos no futuro como o ser mais inteligente do planeta. Não porque tivesse ficado mais inteligente, mas porque toda a civilização ao seu redor tinha se tornado mais burra. No filme, as grandes corporações de fast food e bebidas energéticas controlavam não apenas o mercado alimentar, mas farmacêutico e o político. Ninguém questionava. A propaganda era suficiente porque a população não tinha as ferramentas cognitivas para questionar. Uma população que não lê, não raciocina. Uma população que não raciocina, não resiste. O filme era uma comédia, mas a mecânica que descreve uma elite que lucra com a estupidez coletiva. Uma população que não percebe que está a ser explorada. Um sistema que se auto-perpetua não é ficção. É como documentamos nas partes anteriores. A descrição precisa do modelo de negócio da atenção para dar certo. Há um argumento no filme que é perturbador, precisamente porque não é absurdo. A humanidade, tendo chegado ao topo da cadeia alimentar, deixou de precisar de se adaptar. Os leões já não estão à espreita. As doenças têm cura. A comida é entregue em casa.
E quando o esforço cognitivo, pensar, resolver problemas e superar a dificuldade deixa de ser necessário para sobreviver, o sistema começa a selecionar em favor de quem não o faz. Isto não é um argumento de supremacia, é um argumento de consequências. Um sistema desenhado para eliminar o esforço cognitivo, para tornar a distração mais fácil que a atenção, o consumo mais fácil que a reflexão. Esse sistema não é neutro, está a criar condições para uma regressão que não tem precedente histórico. Durante décadas, o sistema sequestrou a atenção, depois sequestrou a memória, agora está a sequestrar o pensamento em si. E desta vez, o instrumento não é um algoritmo de scroll, é uma tecnologia que muitos chamam de revolução, a inteligência artificial generativa. A IA não é má. Esta informação é importante e vamos repeti-la. A inteligência artificial não é má em si mesma. Nas mãos de alguém que ainda sabe pensar, é uma ferramenta extraordinária. O problema não é a ferramenta. O problema é o que acontece quando a ferramenta encontra uma geração que já chegou a ela com a atenção sequestrada, a memória enfraquecida e a tolerância ao esforço cognitivo destruída pelas fases anteriores. Os neurocientistas têm um conceito para descrever o que o esforço cognitivo produz. Dificuldade desejável. A resistência, o processo de lutar com um problema, de falhar, de recomeçar, não é um obstáculo à aprendizagem, é o mecanismo da aprendizagem. É o processo pelo qual o cérebro consolida informação, constrói conexões novas, desenvolve raciocínio autônomo. A inteligência artificial elimina sistematicamente essa resistência. E o resultado, como a ciência começa a documentar, é previsível. Utilizadores que dependem de IA para tarefas cognitivas retêm menos informação, desenvolvem menos pensamento crítico e tornam-se progressivamente mais incapazes de funcionar sem a ferramenta. O estudo da Microsoft, publicado em 2025, mostra que trabalhadores que dependem fortemente de assistentes de inteligência artificial demonstram significativamente menos pensamento crítico independente. Os investigadores advertiram que a inteligência artificial pode estar a corroer a musculatura cognitiva necessária para o julgamento crítico, com impactos a longo prazo nas capacidades de resolução de problemas. Emergiu um fenômeno que os psicólogos cognitivos chamam de ilusão de competência aumentada. Pessoas que se sentem mais inteligentes porque têm acesso a respostas inteligentes. Mas há uma diferença abissal entre citar uma ideia e compreendê-la, entre ter a resposta e saber pensar. E há uma dimensão política disto que ninguém quer discutir abertamente. As grandes plataformas de inteligência artificial são desenvolvidas por um punhado de empresas. Essas empresas têm culturas, ideologias, pressões comerciais e políticas. Os modelos que treinam refletem escolhas sobre o que incluir, o que omitir, o que classificar como verdadeiro ou falso. Quando delegamos o pensamento a máquinas, não estamos apenas a ser preguiçosos, estamos a aceitar que alguém pense em nosso lugar, que as suas escolhas se tornem as nossas conclusões, sem que saibamos que houve uma escolha. O capitalismo de vigilância sequestrou os nossos dados. A inteligência artificial está a sequestrar o nosso raciocínio. E desta vez, a ferramenta é tão sofisticada, tão útil, tão sedutora, que estamos a entregá-la com entusiasmo. Visto desta perspectiva, o que estamos a testemunhar não é uma série de inovações tecnológicas independentes. É um processo com uma lógica interna consistente. Cada passo reduz a necessidade de esforço cognitivo, transfere mais atenção, mais memória, mais raciocínio para uma máquina cujo único objetivo é tornar-se indispensável e cujos proprietários têm um interesse econômico direto na nossa dependência. Ninguém se reuniu numa sala e disse: bom, vamos tornar a humanidade mais burra. Não foi necessário. Foi suficiente criar sistemas que a inteligência coletiva é progressivamente menos rentável do que a atenção coletiva. O mercado fez o resto. Mas, mesmo com tantas más notícias, ainda assim há uma boa notícia. E a ciência confirma: o cérebro humano é plástico. O que a distração fragmentou, a disciplina pode reconstruir. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reformar ligações e recuperar funções é real, documentada e independente da idade. Os investigadores que estudam recuperação cognitiva identificaram um processo que chamam de jejum de dopamina, períodos deliberados e regulares sem estímulos digitais, para que o cérebro recalibre os seus níveis de prazer e recompensa, para que um texto longo volte a parecer interessante, para que o silêncio volte a ser suportável, para que um pensamento possa
possa ser completado. Não estou a sugerir uma revolução. Estou a falar de uma decisão. Comece pequeno. Remova uma aplicação que sabe que rouba a sua atenção. Leia uma página de um livro por dia, com presença completa, sem telemóvel ao lado. Tenha uma conversa sem verificar as notificações. Sente-se em silêncio durante 5 minutos, sem preencher o vazio. Parecem coisas triviais, mas não é. Cada uma dessas escolhas é um ato de resistência contra um sistema que vale bilhões de dólares e que emprega as mentes mais brilhantes do mundo para garantir que você não as faça. Ao longo desta investigação, me perguntei, as pessoas estão a ficar mais burras? A resposta da ciência é, em certo domínio cognitivo específico, sim. E os dados apontam para causas ambientais, não genéticas. O que foi criado pelo ambiente pode ser revertido pelo ambiente. Mas há uma outra questão que nenhum estudo de QI consegue responder. Quem tem interesse em que a pergunta não seja feita? Quem lucra com a distração, com a dependência, com a incapacidade de questionar? Não temos de imaginar a resposta. Os nomes estão em documentos públicos, em apresentações corporativas, em declarações a acionistas. As empresas que constroem estes sistemas dizem-no explicitamente nos seus relatórios financeiros. O crescimento depende de aumentar o tempo de utilização. O tempo de atualização cresce quando a capacidade de resistir diminui. A capacidade de resistir diminui quando o pensamento crítico diminui. Isso é um ciclo e você está dentro dele. A questão não é se você tem a inteligência para perceber o que está a acontecer, porque você tem. A questão é se tem coragem de fazer algo em relação a isso. Sabemos que o sistema inteiro foi desenhado para garantir que não faça, que ninguém desperte. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque vai me ajudar muito. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios.